A história começa com um homem chamado Kanana, que é repentinamente esfaqueado por sua perseguidora. Ele é incapaz de se defender, e sua perseguidora envolve sua lâmina com raios enquanto desfere o golpe final. Ele acorda em uma caverna, onde o ancião Goblin Gabu lhe dá o nome de Ru e algo para comer. Ele percebe que renasceu como um Goblin e começa a chorar, pois não está feliz com sua nova forma. 3 dias depois, seu corpo amadurece, e ele percebe que os Goblins crescem mais rápido que os humanos. Gabu dá comida às crianças, mas explica que será a última vez, pois elas precisam aprender a caçar. Ru sai da caverna e começa a explorar o mundo exterior, percebendo que é habitado por criaturas estranhas. Ele conclui que esse mundo é diferente daquele em que costumava viver. Ele conhece um Goblin chamado Kishi, e eles decidem trabalhar juntos. Então, começam a caçar comida e veem um coelho chifrudo. Kishi persegue o coelho enquanto Ru prepara uma emboscada e o mata com um único golpe. Kishi está prestes a comê-lo sozinho, mas Ru o espanca, dizendo que eles devem compartilhar. Ru pega o chifre do coelho, imaginando se ele poderia ser uma boa arma, mas de repente vê uma notificação. Ele fica confuso, sem entender o que acabou de acontecer. Eles comem o coelho e continuam caçando juntos, usando a mesma tática para capturar suas presas. Ru pega outro chifre e a mesma mensagem aparece, mas ele ainda não entende o que está acontecendo. Enquanto comem o coelho, o sistema informa a Ru que ele aprendeu a habilidade de fuga. Então, ele percebe que ainda tem sua habilidade de absorção de sua vida passada. Essa habilidade é extremamente rara e permite que ele aprenda as habilidades das criaturas que consome. Ele percebe que não tem mais as outras habilidades de sua vida passada, mas acha que a absorção é tudo o que precisa, pois pode consumir os monstros da região para ficar mais forte. Eles retornam à caverna e encontram uma garota chamada Mio, que acha incrível o fato de terem caçado coelhos chifrudos. Ru acha isso patético, mas ela revela que essas criaturas já mataram goblins antes e acaba simpatizando com ele. Ele a convida para se juntar a eles na caçada do dia seguinte, e ela aceita. No entanto, no dia seguinte, começa a chover, então decidem adiar a caçada. Ru entra na área de armazenamento e percebe que eles estão usando garotas humanas para procriar. Ele ignora isso e pega um minério para forjar uma arma. Gabu se aproxima, achando que ele está prestes a subir de nível mais rápido do que o esperado. Ru não entende, então Gabu pede que ele toque sua própria cabeça. Ru segue as instruções de Gabu e descobre que ele está no nível 86. Gabu revela que, ao atingirem o nível 100, os goblins evoluem para os goblins. Mas poucos conseguem alcançar esse nível, pois envelhecem mais rápido que os humanos e morrem antes de consegui-lo. No dia seguinte, o grupo de Ru sai para caçar e consegue derrotar monstros com seu excelente trabalho em equipe. Eles começam a comer uma cobra, e Ru aprende suas habilidades, achando que serão úteis. Kishi acha a cobra deliciosa e pergunta se podem comer a cabeça, mas Ru explica que ela é venenosa e que morreriam se a comessem. Eles continuam caçando por dias até chegarem a uma caverna, onde são atacados por um enxame de morcegos. Kishi usa seu escudo para se defender, enquanto Ru usa sua habilidade de maldição, atordoando os morcegos instantaneamente. Ele aproveita a oportunidade para massacrá-los. O grupo de Ru come os morcegos, e ele adquire um novo conjunto de habilidades. Mas, à distância, um grupo de goblins famintos os observa. Certa noite, Ru está dormindo, mas sua habilidade de busca se ativa, alertando-o sobre o perigo. Ele se levanta e espanca os goblins que tentavam atacá-lo, mas acidentalmente esfaqueia um deles. O goblin cai no chão, pois a arma de Ru está envenenada. Ru explica que foi um acidente e que ainda não consegue controlar suas habilidades. Então os goblins ficam assustados. Mio percebe que eles tentaram matar Ru, então estrangula um deles. Enquanto isso, um orc caminha pela floresta quando o grupo de Ru o ataca. Mio joga uma pedra, quebrando o dedo do orc, enquanto Kishi atinge sua perna, fazendo-o cair. Ru finaliza o orc e eles comem seu corpo, permitindo que Ru obtenha novas habilidades. Mas ele percebe que seus companheiros já estão satisfeitos, então sugere levar comida para os outros goblins. Eles seguem seu plano e todos agradecem pelo alimento enquanto começam a comer. Ru se pergunta por que está fazendo isso, pois costumava ser uma pessoa egoísta. Naquela noite, todos estão dormindo na caverna quando o sistema interrompe Ru, perguntando se ele quer evoluir. Mas ele não lê a mensagem, pois só quer dormir, então seleciona sim sem pensar muito no assunto. No dia seguinte, ele percebe que seu corpo mudou. Ao olhar seu reflexo, descobre que está quase idêntico ao seu antigo eu. Ele percebe que Kishi também passou por uma transformação e fica surpreso. Mio acha que eles estão incríveis. Gabu não consegue acreditar que eles evoluíram, pois tem apenas 2 semanas de vida. Kishi quer testar sua força, então desafia Ru para uma luta. Ru aceita o desafio e eles começam a lutar na floresta.
Kishi consegue acertar um golpe e está prestes a finalizar a luta, mas Ru contra-ataca, derrubando-o. Kishi admite a derrota, dizendo que Ru é muito forte. Mas Ru diz que Kishi é mais forte, e que só venceu por causa de sua velocidade. De repente, eles ouvem um uivo e percebem que estão em apuros. Ru pede a Mio que prepare a besta que eles fizeram. Na planície, uma matilha de lobos devora os monstros que encontra pelo caminho. O grupo de Ru os observa, achando que é a oportunidade perfeita para testar seus novos poderes. Mio dispara um virote envenenado com a besta, acertando o líder da matilha. Os lobos se dispersam, enquanto Ru e Kishi avançam, massacrando-os com facilidade. O líder da matilha tenta se levantar, mas cai devido ao ferimento. Ru o devora, adquirindo novas habilidades, e percebe que obteve uma habilidade de liderança. Ele decide testá-la. Ao retornar à caverna, ele diz aos goblins para comerem os lobos, mas também ordena que, no futuro, capturem a mesma quantidade de presas. Os goblins sabem que ainda não são fortes o suficiente para isso, então imploram para que Ru os ensine a caçar. Ele concorda, dizendo que mostrará como se faz. Os goblins começam a elogiá-lo, mas Ru os manda se levantar, dizendo que todos são companheiros. Eles ficam emocionados com suas palavras e decidem segui-lo, achando incrível. Alguns dias depois, eles percebem que os humanos se mataram. Ru faz um memorial para eles, acreditando que tiraram suas próprias vidas por terem perdido a esperança. Ru treina os goblins, e comendo monstros nos últimos dias, adquiriu inúmeras habilidades. Ele vê um grupo se aproximando e acha que é uma ameaça, preparando-se para lutar. Mas Gabu o impede, dizendo que são goblins da geração anterior. Gabu os recebe, e eles revelam que trouxeram humanos consigo, planejando usá-los para próxima geração, mas Ru é contra isso. Então ele se aproxima do líder chamado Ken, dizendo que quer cuidar dos humanos. Porém, Ken fica irritado e o menospreza, chamando-o de recém-nascido. Todos se preparam para lutar, mas as garotas chamadas Saiyan chegam e pedem que se acalmem, pois ninguém quer se envolver em uma guerra civil. S sugere que Kanon Ru lute para determinar quem será o líder da vila, mas sem o uso de armas. Eles concordam com isso, mas Ken acaba perdendo instantaneamente. Ru explica que seus fios não contam como armas porque seu corpo pode produzi-los e declara que agora é o novo líder da vila. No entanto, os homens de Ken não ficam felizes com isso. Ru leva os humanos para a área de armazenamento, dizendo que eles estarão seguros lá porque ordenou aos goblins que não os tocassem. Ele promete devolvê-los a uma vila humana, mas uma garota chamada Rebelia pergunta o que ele quer deles. Ele responde que quer que compartilhem seu conhecimento. Eles revelam que faziam parte de um negócio itinerante, mas o grupo de quem os atacou, matando os homens que os protegiam e os levando à força. Eles começam a chorar, e Ru se afasta, dando espaço para que lamentem. 2 dias depois, Ru dá comida aos humanos, mas percebe que eles já seguiram em frente. Ele os observa enquanto comem e percebe que eles não são como os goblins, pois não evoluem, mas têm empregos que os tornam únicos. Ele já sabe o que cada um faz para viver e descobre que Rebelia é uma guerreira novata. Ele pensa em deixá-la treinar com os goblins. Os goblins continuam seu treinamento, mas os homens de quem estão tendo dificuldades. Rose começa a provocá-los, e eles ficam irritados. Então ele os espanca para lembrá-los de que ele é o chefe. Certa noite, Ru está prestes a dormir, mas sente perigo. Vemos Ken e seus homens prestes a atacar os humanos à força, mas Ru os impede, lembrando-os de que não tem permissão para tocar nos humanos. Ken se recusa a cooperar, então Ru derruba. Ele assegura aos humanos que tudo ficará bem. M e Kishi chegam, então Ru ordena que arrastem Ken e seus homens para fora e convoquem todos, pois ele quer que todos vejam o que está prestes a fazer. Todos assistem enquanto Ru tortura Ken, espancando-o brutalmente, e ele diz que essa é a punição por quebrar as regras. No dia seguinte, os homens de Ken ainda estão amarrados, mas Ken já está morto, pois sangrou até a morte. Ru e seus amigos enfrentam um Triorne, mas têm dificuldades para quebrar suas escamas. Ru o restringe e desferre o golpe final. Eles começam a comê-lo, e Ru adquire novas habilidades. Ele decide testar uma delas e percebe que pode desferir 3 golpes com um único ataque. Ele está prestes a dormir, mas Rebelia se junta a ele, e ele pensa que ela ainda não superou o incidente, então permite que ela durma ao seu lado. Porém, ao acordar, percebe que Mo também dormiu ao seu lado, e seus braços estão doendo porque as garotas estão deitadas sobre eles. Os goblins continuam seu treinamento, e conhecemos a assistente de Ru, Goi, que acabou de evoluir para um Hobgoblin e é responsável por ensinar os goblins a realizarem tarefa. Mio é a capitã da unidade de combate à distância, que cuida dos guerreiros blindados, enquanto S lidera a unidade de armaduras leves.
No entanto, se é a única maga da vila, então não tem ninguém em sua unidade. Ru decide deixar o treinamento aos cuidados deles e se aventura mais fundo na floresta, onde vê outro Triorne. Ele testa um feitiço nele, matando instantaneamente, e se sente confiante em suas habilidades. Vagando sozinho, ele encontra um rastro de sangue e se lembra do aviso de Gabu sobre uma criatura perigosa conhecida como Urso Vermelho. Mesmo assim, ele decide seguir o rastro, que o leva até um Triorne morto. Ele conclui que a criatura que o matou tem uma força incrível, pois conseguiu rasgar suas escamas. De repente, o chão começa a tremer quando o Urso Vermelho aparece, ameaçando matá-lo. Ele pensa em fugir, mas quer obter suas habilidades, então decide lutar. Ru usa sua magia e avança contra o urso, mirando em sua cabeça, mas a criatura bloqueia o feitiço com a mão. Ru não acredita nisso, percebendo que o urso tem instintos aguçados. Ele investe contra o urso e o golpeia com toda a força na cabeça, mas percebe que sua pele é muito resistente, sendo forçado a recuar. Ele tenta prender o urso com seus fios, mas a criatura consegue se libertar e cospe fogo, queimando tudo ao redor. De repente, Ru desaparece, e o urso começa a procurá-lo. Vemos Ru escondido atrás de uma árvore, usando um feitiço para curar seus ferimentos. Ele percebe que precisa arriscar tudo para derrotar o urso. Ele investe contra a criatura enquanto ela cospe fogo, mas se protege com um escudo e se aproxima, cravando sua lâmina na boca do urso. No entanto, a criatura o ataca, lançando-o contra uma árvore. Ru percebe que está gravemente ferido, mas sabe que o urso não poderá cuspir fogo novamente porque sua espada está presa em sua boca. Ele sabe que está à beira da morte e que, se for atingido mais uma vez, estará acabado. Mesmo assim, decide arriscar sua vida para desferir um golpe decisivo. O urso ataca, cortando seu braço fora. Ru consegue derrotá-lo, mas está mortalmente ferido. Ele come a mão do urso, adquirindo sua incrível força, mas desaba devido aos ferimentos. Nesse momento, ele recebe uma mensagem do sistema informando que atingiu o nível máximo e perguntando se deseja evoluir para um ogro. Ele escolhe sim e recupera a consciência. Ele então come a cabeça do urso e aprende mais habilidades, mas percebe que sua faca ficou menor, percebendo que isso aconteceu porque ele se tornou um ogro. Ru retorna à vila, mas os goblins não o reconhecem e o veem como uma ameaça. Ele diz a todos que voltou, e Nell o reconhece, então lhe dá um chute, perguntando onde ele esteve. No entanto, ela acaba se machucando. Ela explica que estava preocupada e pergunta o que aconteceu com seu braço. Ele conta tudo, e ninguém consegue acreditar, pois achavam que o urso vermelho era o predador supremo da floresta. Agora, todos acham que Ru é incrível e começam a fazer perguntas, mas ele está apenas feliz por ter conseguido voltar vivo. Mo e Rebelia começam a segui-lo por toda parte, e as outras garotas ficam chocadas ao vê-lo, mas eventualmente percebem quem ele é. Uma das garotas, chamada Emory, inspeciona sua arma e nota o quanto está desgastada. Ela menciona que fez uma nova faca usando pedra espiritual, deixando Ru feliz, mas Mil e Rebelia ficam com ciúmes. Ele conversa com as gêmeas e fica impressionado com o quanto elas são adaptáveis, pensando que seriam boas esposas, mas Rebelia o acerta por isso. Ele então verifica Spanel, à luz, e percebe que ela criou veneno. Ela se sente mal, mas explica que foi em legítima defesa antes de perceber que podiam confiar nele, e R diz para ela não se preocupar com isso. Mas, de repente, ele sente uma intensa intenção assassina. Depois disso, vemos que Ru não pode mais participar do treinamento dos outros porque os outros goblins ficam gravemente feridos com apenas um soco leve, e a armadura de Ki está quase destruída. Kishi fica desmoralizado depois disso e sai para treinar sozinho. Vemos S e M se dando bem enquanto Geoi passa seu tempo minerando pedras espirituais. Ru passa um tempo com Si, e ele está feliz por ter comido um slime, pois assim ainda pode usar seu braço de alguma forma. No dia seguinte, Geoi de repente corre até ele com um espírito ferido, então ele rapidamente o cura. O espírito acorda e se apresenta como Latana, agradecendo-lhes por ajudá-la. Ela explica que foi atacada por humanos, e Ru pensa que deve ter sido por causa da joia em sua cabeça, que dizem valer 1 bilhão de ouro. Latana implora por ajuda para se livrar dos humanos, explicando que seu mestre era um mago lendário e que ela foi criada para vigiar sua sala do tesouro secreta, que contém todos os tipos de itens lendários. Latana explica que seu mestre odeia humanos, então ele prefere dar todos os itens a eles em vez de deixar os humanos colocarem as mãos neles. Geoi se pergunta o que devem fazer, então ele decide investigar. Rubeluz parece preocupado, mas Ru diz que não tem planos de simplesmente matar os humanos e promete tentar persuadi-los. Ele segue com Geoi até o salão de mineração dela, que parece levar diretamente à sala do tesouro.
Ele diz para Geoi se esconder e vai encontrar os aventureiros sozinho. Eles ficam surpresos ao ver um ogro, e ele é atacado de repente por um assassino, mas consegue pará-lo. Ele os avisa de que estão invadindo e manda que saiam, mas eles recusam e avançam contra ele. No entanto, ele acha seus ataques muito simples, percebendo que eles dependem demais dos níveis e de seus avanços de classe. Ele é atingido de repente por um feitiço de raio, mas os aventureiros ficam chocados ao ver que não teve efeito algum. Hu começa a se irritar, então acaba devorando todos eles. Ele consegue aprender todas as classes deles e ainda encontra uma bolsa de itens mágicos, bem como um anel de ocultação. Ele os consome e ganha a habilidade de caixa de itens dimensional. Depois disso, Latan os leva até seu mestre, Velvet, agradecendo por sua ajuda. Mas ela desaparece, deixando sua joia para trás, e Hu a devora, ganhando a habilidade Regra Dourada. Graças à sua nova habilidade de caixa de item, eles conseguem pegar todo o tesouro, mas Hu se sente mal por deixar o corpo para trás, então decide cremá-lo. De repente, uma luva cai, e ele a experimenta, mas ela se prende a ele. Ele reconhece que é um item lendário e ganha ainda mais habilidades. Os outros ficam impressionados ao ver isso, e a luva parece tão natural quanto sua própria mão. Depois, ele verifica todos os itens que coletaram, e tudo é absurdamente forte. Ele acaba compartilhando com os outros hobgoblins, mas fica com os outros 2 itens lendários, e descobrimos que eles são incrivelmente raros. Todos continuam subindo de nível, e Hu continua explorando a floresta. Ele devora uma aranha dourada e um cervo de cristal, ganhando suas habilidades. Ele encontra uma árvore enorme e se depara com uma dríade, mas descobrimos que elas são conhecidas por seduzir os homens e usá-los como nutrição. A dríade se aproxima dele, e ele luta para resistir. Ele acaba cedendo, mas ganha a bênção dela, e ela espera que ele volte algum dia. Ele continua lutando contra mais monstros e adquirindo suas habilidades, mas, quando retorna ao acampamento, todas as garotas começam a ignorá-lo. Ele fica confuso com isso e tenta perguntar o que está acontecendo. Ele acaba falando com Spanel, que diz que as garotas estão com ciúmes porque sabem que ele encontrou alguém fora do acampamento, apontando as marcas de beijo em seu pescoço. Ele se lembra da Dríade e se pergunta o que pode fazer nessa situação, mas Spanel de repente o beija, mencionando que também gosta dele. Mil fica irritada ao ver isso, mas de repente se agarra a ele, dizendo que também quer beijá-lo. Então, todas as outras garotas dizem que querem o mesmo. No dia seguinte, Hu revela que sua habilidade de busca melhorou e sente um grupo se aproximando. Ele sai para encontrá-los e percebe que os elfos chegaram para visitá-lo. O líder deles despreza os goblins, chamando-os de selvagens, e oferece uma recompensa caso eles derrotem os humanos que ameaçam a floresta. Gaba acha a oferta generosa, mas Hu recusa, mencionando que não se importa com o que acontece com os elfos, sabendo que eles não estão sendo sinceros. Os elfos se preparam para lutar contra ele, mas Hu exala sua aura, e eles ficam atordoados com seu poder esmagador. Ele sabe que está cercado por arqueiros, então ameaça matar o líder se ele não ordenar que recuem. O líder teme por sua vida e obedece. Hu explica que recusou a oferta porque não gostou do tom deles, mas que protegerá a floresta com sua vida, pois também é sua casa. Ele demonstra seu poder invocando incontáveis lanças que cercam os elfos, então eles decidem recuar. Vemos Hu caçando um slime cinza, e ele consome seu núcleo, permitindo-lhe obter uma habilidade chamada autorreplicação. Ele decide testá-la usando seu sangue para invocar uma pequena criatura e percebe que pode usá-la para ver o que está acontecendo. Então, ele decide colocar seu sangue nas roupas das garotas, sabendo que isso o ajudará a protegê-las. Alguns dias depois, Hu sente os elfos se aproximando, e o líder deles ordena o ataque, mas Hu solta um rugido poderoso, atordoando os elfos, e usa sua teia para capturá-los. Ele pergunta ao líder por que voltou, e ele admite que quer vingança, mas seus companheiros dizem que tentaram impedi-lo. Hu explica que vai matar o líder deles, mas dará aos outros uma chance de sobreviver, dizendo que precisam lutar em batalhas simuladas contra os goblins para determinar quem viverá. Momentos depois, descobrimos que 6 deles foram derrotados, então ele os devora, adquirindo suas habilidades. Ele diz aos elfos restantes que serão mantidos como prisioneiros. Gaba fica animado porque a maioria dos prisioneiros são mulheres e quer tirar proveito da situação, mas Hu proíbe de tocá-las. O líder começa a implorar por sua vida, mas Hu executa e acaba devorando. Kishi derrota um urso e atinge o nível máximo, permitindo que ele evolua. Ele retorna à caverna, e todos ficam surpresos ao ver que ele evoluiu, mas Hu fica feliz por ele ter ficado mais forte. Descobrimos que Kishi evoluiu para uma variante especial porque recebeu as bênçãos dos semideuses.
Ele desafia Ru para uma luta, achando que pode igualar seu poder. Ru aceita o desafio e tem dificuldades contra Kishi, mas ainda consegue sair vitorioso. Ele percebe que ainda tem vantagem em habilidades de combate, mas, reconhecendo a força de Ki, ele o aceita como seu rival. Vemos Ru entrando na caverna quando uma figura sombria aparece e lhe dá um presente, dizendo que ele deveria aceitá-lo, mas ele de repente acorda, pensando que foi apenas um sonho. Descobrimos que Kishi inspirou os outros goblins a evoluírem. Spanel testa sua aptidão, revelando que um deles tem o potencial para se tornar um mago. Ela apresenta Ru a um hobgoblin chamado G e explica que ele será um bom clérigo. Ru percebe que Sei também evoluiu e descobrimos que ela se transformou em uma meio-lorde feitiço, mas ela se pergunta por que tem marcas estranhas em seu corpo. Eles saem para fora e Sei testa seus poderes lançando várias bolas de fogo, causando uma destruição generalizada. Ela se gaba de sua magia, dizendo a Ru que o feitiço era básico, mas ele diz que já viu o suficiente. Descobrimos que ela ainda não alcançou seu potencial máximo, pois ainda pode evoluir para uma Lorde Feitiço. Ela recebe novos equipamentos para celebrar sua conquista, e Ru percebe que os habitantes da vila estão ficando mais fortes. Ele observa os goblins enquanto treinam e percebe que sua geração está se saindo melhor do que a anterior, pensando que isso ocorre porque foram criados em um ambiente diferente. No dia seguinte, os goblins da geração anterior se aproximam de Ru, dizendo que já tiveram o suficiente, pois não gostam do modo como ele está administrando a vila e querem partir. Ele se despede deles, mas eles se perguntam por que ele não os está impedindo. Ru explica que são livres para fazer o que quiserem. Ele lhes mostra uma faca feita de metal, dizendo para considerá-la um presente de despedida, e usa-a para se cortar antes de entregá-la a eles. Ru vê um orc com um humano morto e percebe que o homem possuía uma habilidade interessante. Então, ele mata o orc e pega o corpo do homem. Ele retorna para a caverna, onde Spanel lhe dá uma bebida, e ele percebe que é cerveja. Ele agradece por tê-la criado. Todos se reúnem para um banquete enquanto Ru conta a eles sobre os goblins que deixaram a vila, perguntando se mais alguém deseja partir, mas todos permanecem em silêncio. Ele percebe que estão felizes na vila, e todos bebem juntos. Após o banquete, Ru usa seu sangue para criar brincos, planejando usá-los para se comunicar remotamente com os outros. Ele faz com que todos os usem, e eles ficam impressionados ao ver que realmente funcionam. Geoi consegue derrotar um Triorne com um único golpe, mas Ru percebe que ele ainda está vivo. Então, ele decide usar a habilidade que adquiriu do humano, conhecida como Domador de Monstro. O Triorne se levanta novamente e reconhece os goblins como seus mestres. Ru percebe que a habilidade é útil, então a usa para domar outras criaturas, pensando que elas poderiam servir ao povo da vila. Vemos Rebelia lutando contra kobolds e derrotando 3 deles, enquanto Ru nota que ela é uma lutadora competente. Ela está prestes a comer, mas de repente se sente estranha, percebendo que acabou de desbloquear um novo ofício. Ela continua caçando monstros e fica feliz por estar progredindo bem. Descobrimos que seu novo ofício é o Soldado Noir, que permite que ela suba de nível mais rapidamente, mas ela precisa continuar consumindo monstros para sobreviver. Ela diz a Ru que os humanos chegaram à floresta, e ele percebe que chegou a hora da guerra. Depois de um tempo, Ru sente um grupo de kobolds correndo em direção à caverna e percebe que estão sendo perseguidos por uma horda de esqueletos. Ele ordena que seus homens lutem contra os esqueletos, mas percebe que suas armas não estão funcionando. Então, ele sente uma presença poderosa atrás deles e percebe que essa entidade está invocando os esqueletos. Sei luta contra eles, mas acerta um deles com a bainha de sua espada, e ele desmorona instantaneamente. Ru percebe que eles são fracos contra ataques contundentes e ordena que todos esmaguem os esqueletos. Então, eles começam a lutar com os punhos. Ru manda todos se afastarem, dizendo que precisa apenas de 10 segundos para lidar com os esqueletos. Ele avança e os destrói, conseguindo alcançar o líder e esmagá-lo com um soco. Ele percebe que conseguiu derrotá-los em apenas 7 segundos e come o líder, adquirindo suas habilidades. Os kobolds reconhecem Ru como seu mestre, dizendo que devem suas vidas a ele. Descobrimos que eles acidentalmente cavaram até um tesouro, despertando seu guardião, que começou a caçá-los. Ru os lembra de que os goblins já mataram kobolds, mas eles não se importam. Eles admitem que são mais fracos do que os goblins e dizem que ele pode fazer o que quiser com eles. Ru decide ajudá-los a se recuperar e percebe que sua vila está se tornando um grupo bem interessante de pessoas. Ru sai para caçar com Kishi, mas eles percebem um grupo suspeito de humanos. Ru decide segui-los e os vê esperando ao lado de um caminho. Ele usa sua habilidade para espioná-los e descobre que eles planejam sequestrar a filha do chefe dos elfos, além de que um dos elfos vazou a informação. Eles esperam até a noite, e a filha do chefe passa pelo caminho.
Os humanos atacam, matam os outros elfos e estão prestes a capturar a garota, mas Ru se revela e facilmente lida com os homens. Ele interroga um deles e descobre que os humanos planejam atacar em cerca de 20 dias. A garota eventualmente acorda, mas fica chocada ao ver Ru e se pergunta se ele pretende se aproveitar dela. Ele a acalma, e ela se questiona por que ele não salvou seus guardas. Ela o chama de cruel, mas Ru a rebate, mencionando que eles não estão envolvidos nos conflitos entre humanos e elfos e que é um traidor entre os elfos. A garota chora ao ouvir isso, e Ru diz para ela descansar à noite, enquanto Gabu demonstra interesse por ela. No dia seguinte, Ru se prepara para escoltá-la de volta e pergunta sobre suas asas. Ela explica que é porque ela é uma elfa superior. Eles chegam à Vila Élfica, e Ru detecta vários arqueiros mirando nele com flechas de metal, mas a garota os manda baixar as armas, chamando-os de seus salvadores. Eles se encontram com o chefe dos elfos, e Ru menciona que não salvou sua filha por bondade, então o chefe prepara uma recompensa. Ru pensa que isso será uma boa indicação de quanto ele valoriza sua filha. O chefe lhe entrega um item de nível antigo, deixando Ru satisfeito. Então, ele oferece informações sobre os movimentos dos humanos, e os dois fazem um acordo. O chefe acaba dando ainda mais itens raros. No entanto, o chefe de repente pergunta sobre sua unidade de elite, questionando se Ru os viu, mas ele finge não saber de nada. Ao partirem, o chefe ainda lhes dá um presente de álcool e remédio, fazendo com que Ru prometa ajudá-los caso precisem. Na manhã seguinte, Ru vai acordar Melv, mas descobre que ela evoluiu para uma variante Dhampir. Graças à sua bênção do deus do gelo, ela agora pode controlar grandes quantidades de gelo, e seus olhos possuem um efeito hipnótico que pode fazer inimigos atacarem uns aos outros. Geoi também evoluiu para um meio-lorde da Terra, ganhando a habilidade de manipular o terreno, detectar minérios e aumentar sua força. Enquanto isso, Cell se tornou um meio-lorde do sangue, capaz de manipular sangue e usá-lo como arma. Com a guerra se aproximando, ao se aproximar, Ru decide usar todos que puder. Ele entrega seus dispositivos de comunicação aos Cobalto, mas os elfos recusam, pois é um tabu para eles decorar suas orelhas. Então, ele passa a noite os convencendo. Depois disso, ele começa a treinar todos e usa uma nova habilidade para invocar um esqueleto, mas fica surpreso quando ele surge negro e com armadura, já que são mais raros do que o normal. Os elfos treinam contra ele, e Ru descobre que pode invocar outros tipos de mortos-vivos, mas eles se incineram quando expostos à luz do sol. Descobrimos que agora há mais de 100 pessoas no grupo, e Ru percebe que os cobaltos são os mais fracos. Por isso, ele os leva para um treinamento extra e aproveita a oportunidade para capturar mais lobos familiares à noite. Ruth percebe que a alabarda que ele usou para lutar contra o urso vermelho assumiu uma nova forma e que Emori conseguiu melhorá-la usando os novos materiais obtidos dos elfos. Ru fica impressionado com o trabalho dela e descobre que ela também subiu de nível, tornando-se uma ferreira elemental. Kishi se aproxima de Ru e confessa que gosta de Goi. Ru acha óbvio, mas Kishi não sabe como dizer isso a ela. Ru lhe diz que ele simplesmente precisa fazer isso, pois, quanto mais rápido obtiver uma resposta, mais rápido poderá seguir em frente. Assim, Kishi chama Goi à noite e confessa seus sentimentos. No dia seguinte, vemos que tudo correu bem, pois Kishi se sente mais forte do que nunca. Descobrimos que Goi também estava pedindo conselhos a Mio, o que explica como Ru sabia que daria certo. O grupo sai para caçar após o treinamento, e Ru ganha ainda mais habilidades novas. Ele decide testar a habilidade de exoesqueleto, que lhe concede uma armadura com cura embutida e absorção de impacto, mas acha que a aparência é exagerada e a remove apenas para perceber que ficou nu, já que a habilidade usou suas roupas como material para a armadura. A habilidade pode registrar várias formas, então ele a usa com um material diferente para ganhar asas de inseto, mas tem dificuldades para se acostumar com elas. Vemos que todos continuam a melhorar, e Emori desenvolve uma nova besta de disparo rápido, enquanto os Panel criam um novo item a partir dos esqueletos negros. Eles recebem a visita de um grupo de elfos enviados pelo chefe, que menciona que os humanos começaram seu ataque. Eles prometem uma grande recompensa, e Ru aceita com a condição de que possam operar livremente. Ele entrega ao chefe deles um dispositivo de comunicação alfa. Ru começa a se animar e decide reunir todos, anunciando que se tornarão um grupo mercenário. Sei pergunta qual será o nome, e Ru escolhe Parabellum, revelando que significa prepare-se para a guerra. Todos ficam empolgados. Vemos Ru liderando seu grupo de manhã cedo, mostrando um acampamento humano, mas eles percebem que ele está cercado por uma barreira mágica. Sei sabe que não podem atravessá-la, então sugere destruí-la.
Ru ordena que todos se posicionem e usa sua manopla para disparar um poderoso ataque que destrói a barreira em um único golpe. Os humanos entram em pânico, e Goi atinge o chão, cercando-os com uma parede de terra, enquanto Sei usa sua magia para incendiar o acampamento. Ru invoca inúmeros esqueletos e se prepara para eliminar os humanos, mas eles começam a reagir. Um cavaleiro chamado Teres é revelado como a comandante deles. Ela vê Ru invocando os esqueletos e ordena que seus soldados o ataquem. Um de seus magos lança uma barragem de projéteis para criar uma abertura para ela avançar. Ela lança outro feitiço, permitindo que se mova a uma velocidade absurda. Ru fica impressionado ao perceber que ela é uma excelente guerreira, mas, quando ela se aproxima, ele a atinge casualmente, lançando-a para longe. Ele reconhece seu talento e diz que quer que ela se junte ao grupo, mas ela se recusa, dizendo que ele nunca a capturará viva. Ru ordena que seus aliados capturem os humanos talentosos e matem os inúteis. Miu usa seu olho maligno para controlar os soldados, que começam a se matar uns aos outros. Sei manipula o sangue deles, criando incontáveis espadas para massacrar os humanos. Os soldados de Teres são derrotados, mas ela continua lutando, esfaqueando Ru com tudo que tem sem conseguir perfurar sua pele. Outro mago usa todo o seu poder para invocar um dragão, dizendo a Teres para fugir. Sei reconhece o feitiço e acredita que Ru morrerá se for atingido. Teres está pronta para se sacrificar e levar Ru com ela, mas ele a empurra para longe, dizendo que não quer que ela morra. Ele então cria um escudo mágico que neutraliza o dragão. Sei fica impressionada, percebendo que Ru combinou os elementos para se defender, e Teres não consegue acreditar em seu poder. Após a batalha, Ru comemora com o chefe, que o agradece por lidar com os humanos. Ele verifica os humanos capturados e descobre que lhes deu o remédio que recebeu dos elfos. No entanto, Teres desconfia, achando que ele pretende usá-la para a reprodução. Ru entrega a eles algemas auriculares, que impedem que mintam, permitindo que ele extraia informações. Ele decide compartilhar isso com o chefe, pois este prometeu lhe dar álcool em troca. Ru usa o dispositivo de comunicação para informar ao chefe que os humanos planejam atacá-lo de diferentes direções, pois tiveram que dispersar seus soldados para atravessar a floresta. Ru se prepara para emboscar os humanos e vê centenas de soldados marchando pela mata. Ele dá o sinal, e seus homens bloqueiam o caminho. Os soldados entram em pânico quando pedras começam a cair do penhasco, matando centenas instantaneamente. Eles caem nas armadilhas de Ru, e os goblins os eliminam, mas o líder dos soldados reúne os sobreviventes e ordena que construam uma parede de proteção usando pedras, enquanto os magos contra-atacam com magia. Ru percebe que o líder é impressionante e que precisa mudar de tática, pois estão tendo dificuldades para derrotar os humanos. Ele ordena que Kishi capture o líder. Kishi e seus homens avançam enquanto os magos tentam detê-los, mas eles conseguem se aproximar e começam a massacrar os humanos. Kishi enfrenta o líder, que luta com todas as suas forças, mas acaba capturado, e seu exército é aniquilado. Vemos os prisioneiros falando sobre Ru, achando que serão jogados na prisão. No entanto, o líder deles se juntou ao grupo e os acalma. Eles o reconhecem como Kobashi e sabem que ele é apenas um comandante, então se recusam a ouvi-lo. Ru interroga Kobashi, perguntando por que os humanos estão tentando invadir a floresta. Ele revela que a princesa do reino deles sofre de uma doença incurável e que estão procurando pelo remédio secreto dos elfos, acreditando que pode curá-la. No entanto, Ru pensa que os humanos são gananciosos e só querem curá-la porque ela está noiva de um imperador. Cortamos para Goi, que descobre uma fonte termal. Ru constrói um banho para todos, e eles aproveitam para relaxar. No dia seguinte, Ru decide treinar os prisioneiros para melhorar suas habilidades de combate, forçando-os a participar de batalhas simuladas. Vemos Shan Mi ordenando aos prisioneiros que lutem enquanto Ru observa que eles são comandantes capazes. Kobashi luta contra um esqueleto, mas acha que está fraco demais e desafia Ru para uma luta. Então, ele usa uma habilidade para fortalecer Kobashi, dizendo que ele vai precisar disso para sobreviver, e Ru destrói completamente ele, arremessando-o contra o chão. Ru o cura, mas Kishi também quer lutar contra ele, então começam a se esmurrar e todos ficam impressionados com o espírito de luta deles. Depois disso, Kralbak revela que cresceu cercado por demi-humanos e acha Ru incrível, pois ele conseguiu reunir todos na vila. Kralbak quer servi-lo, então tira seu colar e ordena que ele treine rebelia, porque ele quer que ela fique mais forte. Ru encontra o chefe e revela que 3 de seus prisioneiros estão feridos, e o chefe decide aceitá-los. Ru lhe pergunta sobre o remédio secreto, sabendo que ele pode curar todas as doenças, e o chefe revela que o deu a Ru mais cedo, dizendo-lhe para não deixar os humanos terem acesso a ele.
Ele decide experimentá-lo e ganha uma habilidade chamada sangue medicinal, então decide usar seu sangue em um dos prisioneiros, que se recupera instantaneamente, enquanto Ru observa que a habilidade é muito poderosa. Na noite seguinte, vemos um comandante humano desfrutando de uma xícara de chá quando a lança de Ru atinge ele repentinamente, criando um buraco em seu corpo. A lança ativa, empalando os soldados na área, e os amigos de Ru aparecem, eliminando os humanos restantes. No dia seguinte, Ru visita o chefe, que explica que quer acabar com a guerra e decide enviar sua unidade de elite para apoiar Ru, achando que a batalha final está prestes a acontecer. Ao retornarem à vila, Teris diz a Ru que quer servi-lo, mas pede que ele dê o remédio secreto aos humanos porque quer salvar a princesa. Ele pensa sobre isso, considerando que pode deixar o reino em débito com ele, mas também pensa sobre o sistema religioso, sabendo que existem 5 grandes deuses no mundo que concedem poderes extraordinários às pessoas. Descobrimos que ele tem a bênção do deus Jiden, que tem uma origem, então ele pensa que haverá um conflito religioso se entregar o remédio, mas considera o que pode acontecer e diz a Tez que vai pensar sobre isso. O grupo de Ru se aproxima da base inimiga, mas ele sabe que estão em menor número, então pensa que não deve enfrentar os humanos diretamente. Sabemos que ele fez uma pesquisa antecipada da área e ouviu os humanos falando sobre o Rugal Ordem. Ele perguntou a Kobaz e a Teris sobre isso, e eles lhe disseram que o Rugal Ordem é composto por 8 heróis guerreiros que são todos abençoados pelos deuses e têm a habilidade de fortalecer seus aliados, mas Ru está ansioso para lutar contra eles porque quer comê-los. Ele convoca seus esqueletos, mas Mil pergunta por que ele está fazendo isso, lembrando de que está quase amanhecendo, mas ele explica que tem um plano, dizendo aos amigos para protegerem o perímetro, pois ele vai atacar a base sozinho. Seus esqueletos avançam e os humanos têm dificuldade em enfrentá-los, mas o sol nasce e os esqueletos começam a desaparecer. No entanto, descobrimos que Ru os cobriu com uma gosma que os protege do sol. Ru se junta à luta, ordenando que os esqueletos ajudem seus amigos, e ele reúne a água e o sangue na área, liberando uma onda poderosa que elimina todos os soldados em um instante. Mas um garoto chamado Philip se aproxima de Ru. Ele sabe que Philip é um dos membros do Rugal Ordem e não é tão poderoso, mas revela que não gosta do nome porque o faz soar como um inseto. Ele mostra a Ru seus olhos, e Ru percebe que ele recebeu a bênção do deus dos insetos demoníacos, achando que sua aura é insana. Ele revela que usou suas habilidades para criar insetos e os solta enquanto os soldados começam a se mover. Ru observa que eles não são zumbis, pois o sol não está afetando-os, então acredita que estão sendo controlados por parasitas. Philip explica que os membros do Rugal Ordem são diferentes dos heróis porque não são tão poderosos, mas têm a habilidade de fortalecer seus aliados. Ele usa sua habilidade, que transforma os soldados em insetos, e eles começam a atacar Ru, mas ele os destrói com facilidade. Philip reconhece suas habilidades e decide controlar os insetos, permitindo que lancem ataques coordenados. Ru luta contra eles, e Philip nota que ele está sendo atingido, mas os insetos não conseguem matá-lo devido à sua regeneração, então decide invocar seu animal de estimação favorito, quando uma centopeia massiva aparece e o morde. Philip revela que seu animal de estimação é classificado como um desastre natural, explicando que seu veneno pode paralisar suas presas, e Ru perde a consciência. Então, a centopeia o coloca no chão, enquanto Philip ordena que ela finalize sua missão. A centopeia vai embora, mas ele percebe que Ru sumiu e lança um ataque surpresa, que Philip mal consegue evitar. Ele se pergunta como Ru conseguiu sobreviver, mas se recusa a revelar seu segredo, e Philip acha que ele usou um cadáver falso. Ele está prestes a revelar sua primeira arma secreta e começa a se gabar de quão poderoso ele é, mas Ru de repente o ataca, quebrando sua vil. Ele acha que Ru está sendo rude. De repente, tentáculos aparecem de seu corpo enquanto se prepara para usar sua segunda arma secreta. Ele consome os corpos, permitindo-lhe criar uma armadura, e começa a atacar, mas Ru contra-ataca e o arremessa para longe. Ele começa a voar, enquanto menciona que Ru é cheio de surpresas, se perguntando como ele pode ser tão poderoso sem um despertar. Épico. Ru se pergunta o que ele quer dizer, mas se recusa a falar. Ru revela que também tem uma roupa de inseto e convoca seu exoesqueleto, dizendo que agora estão igualmente equiparados. Ele começa a voar enquanto Philip tenta detê-lo, mas ele consegue reduzir a distância e desferir um golpe devastador, fazendo Philip cair ao chão. Vemos que seus amigos derrotaram os soldados inimigos, mas Mil tem um pressentimento ruim e voa para longe. Philip diz que já teve o suficiente e abandona sua armadura, começando a fugir. Ru o persegue, mas a armadura atrapalha, então ele a destrói, mas percebe que Philip escapou. Mil fica feliz por vê-lo bem e ele revela que enviou um replicante com habilidades de furtividade para procurar pelo líder humano.
Ele vê o príncipe do reino, dizendo a ele que quer pôr fim à guerra, então dá o remédio secreto ao príncipe, dizendo-lhe para usá-lo para salvar a princesa. Os soldados perguntam o que devem fazer a seguir, e ele lhes diz para enviar um mensageiro, pois já adquiriram o remédio secreto. Voltamos a Ru e aprendemos que ele não queria matar o príncipe porque o reino retaliaria se isso acontecesse. Goi destrói um penhasco, criando uma parede ao redor da floresta, e começam a cuidar de seus soldados feridos. Vemos 2 humanos tentando voltar à sua base, mas eles veem Ru e entram em pânico. No entanto, ele os poupa, dizendo que a guerra acabou. Ru realiza um funeral para seus camaradas caídos e observa que perderam 30 devido à guerra. Descobrimos que os corpos precisam ser queimados porque poderiam acabar se transformando em zumbis ou fantasmas, e seus amigos começam a chorar enquanto Ru pensa em fazer o que for necessário para que eles sobrevivam. Vemos que vários dos goblins evoluíram após a batalha. Ela se tornou uma meia Santa Lorde graças à cura de todos os feridos e até ganhou uma habilidade de escudo forte o suficiente para resistir a alguns dos socos de Ru. Gofu se tornou um Gol porque sempre comia os zumbis que Ru criou, mas Ru tem um pouco de medo dela, tenta não pensar nela, mas acaba encontrando Mai, que se tornou uma Demi com olhos por todo o corpo, o que lhe dá a habilidade de visão remota, sendo útil para reunir informações. Hot verifica os cobaltos e vê que seu líder também evoluiu. Ele revela que ganhou um nome verdadeiro, chamando-se Aita, enquanto aprendemos que nomes verdadeiros são nomes especiais que indivíduos recebem a um certo nível, mas se um inimigo os descobrir, poderá lançar certos feitiços, como maldições, sobre você. Por isso é importante mantê-los em segredo. Mas Akita revela isso a Ru como um sinal de lealdade. Depois disso, Ru se pergunta o que fazer com os prisioneiros. Ele diz que eles são livres para ir embora ou podem ficar como membros provisórios, mas há alguns que ficam insatisfeitos por serem tratados como novatos, já que são muito mais fortes que os outros goblins. Ru diz para saírem se tiverem um problema, mas o olho do líder sugere lutar pelo controle do grupo. Ru decide brincar com eles e diz para atacá-los juntos. Eles ativam suas armas de orbe, e aprendemos que elas dão um aumento de poder aos usuários, mas Ru ainda os derrota facilmente. Ela cura suas feridas, mas Ru é de repente atingido por um ataque surpresa e é lançado para longe. O homem gorila se chama de chefe, mas Ru de repente o soca de volta e o destrói completamente. Ru procura o meio Dampier, mas o vê flertando com Mel, então lhe dá uma surra especial. Mel acaba parando Ru e dá ao homem um pouco de seu sangue para curá-lo. Outros agradecem a Ru por salvá-los da escravidão e eles se juntam voluntariamente como membros provisórios. O meio Dump se aproxima deles novamente, mas se apaixonou por Ru depois de provar seu sangue. No entanto, Ru não está interessado, então dá outra surra nele, mas acabam com 50 novos membros provisórios. Ru apresenta Emory a alguns anões, mas eles parecem um pouco rudes, então Emory não gosta deles, mas Ru pede para ela se dar bem com eles, já que os anões são considerados os melhores artesãos, e eles lhe dão um novo martelo de guerra. Ru faz uma caminhada na floresta e pensa sobre o quanto as coisas mudaram, mas de repente a Dee aparece perguntando se ele quer se divertir. Ele tenta recusar, mas ela consegue o que quer, e quando ele volta para a base, as meninas ficam bravas ao verem todas as marcas de beijo em seu rosto. Depois disso, Ru começa a cultivar, e aprendemos que ele foi até ver a Dríade para pegar sementes mágicas dela, que crescem mais rápido e são mais nutritivas. Alguns dos membros provisórios decidem voltar para casa, e vemos que os prisioneiros nobres também foram libertados, mas todos foram lavados cerebralmente por Mou, então basicamente se tornaram espiões, e Ru descobre que o exército começou a se retirar completamente. O chefe dos elfos está feliz que acabou e convida Ru para se juntar ao banquete deles. Ru faz alguns trabalhos manuais com os ossos de esqueleto e acaba criando um centopeia esquelético. Ele mostra para as meninas e elas acham nojento, mas ele explica que podem usar como um veículo e planeja levá-las de volta para sua casa. Elas se perguntam se estão sendo expostas, mas ele menciona que quer cumprir sua promessa de levá-las para casa e dar a elas a chance de escolher se querem ficar. Há um banquete para oficialmente dar boas-vindas aos novos membros, e Zion acha que a centopeia vai assustar as pessoas na cidade. O Dump Dane observa que o Império e o Reino desprezam os demi-humanos, então ele precisará de um garantidor de uma família nobre para entrar, mas Ze oferece ajuda. No dia seguinte, antes de partirem, Ru divide todos em grupos, dizendo para coletarem mais informações sobre o mundo exterior, mas lembra a todos que ninguém pode morrer. Todos partem, e Ru acha que as coisas serão tranquilas sem todos por perto, mas fica ansioso para encontrar presas mais fortes no mundo enquanto se dirigem à cidade de Trian. Chegam à nova parte da cidade, mas todos entram em pânico achando que serão massacrados, então os companheiros de Ru explicam a situação e conseguem encontrar um lugar para ficar.
Ele diz às meninas que podem sair de seu grupo e ficar na cidade, pois sabe que foram sequestradas e quer que aproveitem a vida, mas ele as considera um ativo valioso para o seu grupo e prefere tê-las por perto. Rubeluz mostra-lhe a Guilda dos Aventureiros, onde ele é imediatamente atacado porque todos acham que ele é uma ameaça, então ele os derruba. Relia conta ao atendente sobre Parabellum, e um velho lhes diz para se registrarem como aventureiros, então eles seguem suas instruções. Amy convida Ru para ir às compras, mas ele explica que precisa coletar informações, então se disfarça de humano. Ele anda pela cidade ouvindo todos falando sobre ele, pensando que ele é perigoso, então percebe que será difícil divulgar sua companhia. De repente, é emboscado por um grupo de marginais, mas ele os derrota facilmente e come seus corpos. Ele percebe que eles estão usando anéis com o mesmo design, então acha que estão trabalhando para uma organização criminosa. Ele ouve um garoto discutindo com um grupo de homens porque acabou de pagar o resgate deles, mas não vão libertar o refém, então ele os ameaça de morte, mas eles o derrubam e estão prestes a esfaqueá-lo quando Ru os nocauteia e os infecta com um de seus replicantes. O garoto acha que deveria tê-los matado, mas ele explica que tem um plano e lhe dá um cartão de visita, dizendo para entrar em contato com Parabellum se precisar de ajuda. Ru revela sua verdadeira forma. Naquela noite, o garoto visita Ru dizendo que está tentando resgatar uma princesa que foi sequestrada, e Ru revela que sabe onde encontrá-la. Vemos os marginais em seu esconderijo, mas Ru os elimina e leva o garoto até a princesa enquanto examina um documento, percebendo que tudo foi planejado. Ele aconselha o garoto a não contar a ninguém o que aconteceu, mas ele se recusa, então Dan usa sua hipnose forçando-o a obedecer. No dia seguinte, Ru aprende sobre a próxima geração de goblins e fica feliz em saber disso, mas continua pensando nas garotas humanas, esperando que não o deixem. Então ele as visita e todas lhe dizem que querem ficar com ele, então ele agradece por serem leais a ele. Mais tarde naquele dia, a princesa visita Ru sabendo que foi ele quem a salvou e se apresenta como Elis Cern. Ela sabe sobre o Parabel e decide contratá-los, dizendo-lhes para escoltá-la até a capital real, mas ele recusa, lembrando-a de que ela tem guardas, mas ela acha que são inúteis. O garoto revela que ela precisará pagar-lhes uma placa de ouro pelo trabalho. As garotas dizem a Ru que vale 1 milhão de moedas de ouro, então ele percebe que a oferta é boa demais para ser ignorada. Ru acaba aceitando o trabalho, mas se pergunta por que Alice não tem guardas. Ela explica que os deixou e ele não acredita nisso, pensando que estão procurando por ela e que poderiam confundi-lo com um sequestrador, mas sabe que não pode quebrar o contrato. Então, eles viajam nesse melípede esquelético enquanto a princesa aponta para um rebanho de búfalos, então eles matam um deles e comem. Mas Ru tem uma ideia e decide domar um búfalo para que o melípede esquelético pareça menos conspícuo. Eles continuam sua jornada caçando monstros pelo caminho, mas Elis continua se colocando em perigo. Então Ru percebe que ela é um problema. Eles veem um ninho e Ru sabe que há cobras tartarugas lá, então ele as tira e Elis pede desculpas pelo seu comportamento, decidindo ajudá-los a preparar a comida. Eles desfrutam da refeição juntos, enquanto continuam a jornada. Ru observa que Elis sabe que os monstros são perigosos, mas está fazendo coisas ridículas por causa de sua curiosidade. Descobrimos que o garoto é um cavaleiro e está prestes a treinar com Ru, mas Elis decide se juntar a eles porque quer aprender a lutar. Ru nota que o garoto não tem experiência de combate, então ele acaba apanhando, porque Ru quer que ele perceba que precisa ficar mais forte, mas Ru percebe que Elis tem potencial e sabe que ela está determinada a melhorar. Eles discutem o caminho a seguir e descobrimos que a rota mais curta é extremamente perigosa, porque eles precisam passar pelas criaturas mais fortes nas montanhas, conhecidas como as águias filé, e o garoto acrescenta que seu líder, a águia Jade, é uma força a ser reconhecida, pois tem a bênção de um deus. Então, todos acham que devem evitá-la, mas Ru não se importa e decide caçá-la. Eles encontram as águias filé, mas Ru captura todas elas, e o grupo as come no café da manhã. Porém, a águia Jade aparece de repente, então Ru começa a lutar contra ela, mas depois de uma hora todos ficam preocupados, achando que ele vai perder. Decidem olhar para fora e percebem que ele perdeu o braço, então acham que ele está em apuros, mas ele come seu próprio braço, permitindo que ele se regenere, revelando que não estava lutando sério. Ele libera todo o seu poder e restringe a águia, dando-lhe o golpe final, fazendo-a cair no chão. Ele nota algo no corpo da águia, percebendo que ela tem uma pedra da alma ao lado do seu coração, e as garotas sabem que é extremamente rara, achando que podem vendê-la e ganhar uma fortuna.
Ru come a águia Jade, permitindo que ele obtenha suas habilidades, mas Elise lhe pergunta por que ele come tudo que mata. Ele explica que faz isso para assumir seus arrependimentos e rancores, e sabe que sua explicação é estranha, porque ninguém em sua vida passada o entendia, mas Elise não diz nada e continua pensando no que ele disse. Eles chegam à vila de Mason, mas as pessoas entram em pânico e se preparam para lutar contra Ru, mas Elise mostra-lhe seu brasão e lhes diz para ficarem em silêncio, e eles a reconhecem como a princesa, permitindo que entre na vila. O prefeito lhes dá um lugar para ficar e mostra os pontos turísticos, porque quer que a princesa se divirta. Naquela noite, todos bebem juntos e um homem toca em Mil, então ela o bate. Ru desafia todos para uma competição de bebida, dizendo que o vencedor ganhará 4 placas de prata, e os aldeões aceitam seu desafio, mas acabam todos ficando bêbados. Descobrimos que eles nunca tiveram chance, porque ogros não ficam bêbados, e Ru fez isso para que se esquecessem de Mil. No dia seguinte, eles continuam a jornada, mas Ru percebe que as gêmeas estão grávidas de seus filhos, então ele chama Gabu, dizendo que não sabe o que fazer, mas Gabu lhe diz que eles não chegarão à vila deles a tempo, porque os filhos dos ogros nascem imediatamente, e ele acha que as irmãs não sobreviverão, pois os humanos são muito pequenos para dar à luz filhos de ogros. Então, Ru decide encontrar um lugar para elas darem à luz, dizendo-lhes para aguentarem, e elas garantem a ele que ficarão bem, mas Panel percebe que elas estão ficando mais fracas, pensando que precisam comer algo nutritivo para sobreviver. Então, Ru retira seu braço e diz que elas devem comê-lo, acreditando que isso lhes dará energia suficiente, mas elas se recusam, dizendo que não querem comê-lo. Ele dá uma mordida e as beija, forçando a comida para dentro dos corpos delas, dizendo-lhes que não quer que morram. Eles chegam a uma caverna, onde são atacados por urso, mas Zei e os outros lidam com eles enquanto ele prepara uma cama para as irmãs. Ele usa sua habilidade de cura para mantê-las vivas, enquanto suas barrigas continuam a crescer. Ela lhe diz que os bebês estão prontos para nascer, então ele realiza uma cirurgia nas irmãs. Momentos depois, vemos que tudo correu bem e as irmãs ainda estão vivas. Ru observa que se sentiu nervoso, mas está feliz por ter conseguido salvá-las, e percebe que agora é um pai. Gabu liga para Ru, dizendo-lhe que as crianças provavelmente têm sangue misturado, e Ru menciona que cada uma tem um chifre, mas Gabu sugere removê-los, porque os mestiços são rejeitados pela sociedade, achando-os uma abominação. Mas Ru acha que isso não deveria ser um problema, pois promete mostrar-lhes amor, e ela lhe diz que o Parabellum cuidará dos bebês. Vemos que ambos nasceram como senhores, e cada um tem um orbe preso a eles. Então ele dá o nome de Ouro à menina e Argenter Gengian ao menino, revelando que os nomeou de acordo com a cor dos orbes. No dia seguinte, Ru deixa a caverna sozinho, enquanto procura por um monstro poderoso. Ele vê um cervo gigante, chamando de o Cervo Branco, e pensa que é um chefe, achando que talvez não consiga derrotá-lo, mesmo se usar todo o seu poder. Mas ele decide lutar de qualquer forma, mas o cervo remove seus galhos e rapidamente foge. Ele pensa em comer os galhos, mas se lembra de seus filhos e decide guardá-los para eles. Ele continua caminhando e vê um grupo de aventureiros lutando contra um grupo de monstros. Ru vê o líder, chamando de Bailor, e os aventureiros conseguem derrotar seus minions, mas Bailor os ataca com uma explosão de energia, e Ru percebe que eles estão tendo dificuldades, mas reconhece suas habilidades. O líder continua lutando, e Bailor se prepara para liberar sua habilidade final, mas de repente é atingido por flechas mágicas, que instantaneamente o despedaçam. Ru se aproxima dos restos de Bailor, pensando em armazená-los em sua caixa de item, mas os aventureiros se preparam para lutar contra ele, achando que ele é uma ameaça, mas o líder emite uma aura magnífica, e Ru se interessa por ele, então decide poupá-lo, dizendo que ele pode ficar com suas poções em troca dos restos de Bailor. O homem concorda com isso, então Ru coloca Bailor em sua caixa de itens e começa a se afastar, enquanto os aventureiros começam a falar sobre ele, achando que ele é uma criatura interessante, mas o líder revela que ele tem uma habilidade chamada Voz da Morte e ela lhe disse que Rue poderia ter exterminado seu grupo. Rue come Bailor e retorna à caverna onde sua família o recebe de volta. Ele dá o chifre do Cervo Branco aos filhos, permitindo que eles melhorem suas estatísticas, e tenta comê-lo com Rebelia, e ambos obtêm habilidades estranhas. Rebelia revela que conseguiu um novo trabalho chamado Comedora de Estalas, mas Rue percebe que o Cervo Branco é incrivelmente poderoso. Sabendo que não é forte o suficiente para domá-lo, Rue vai dormir, e o sistema lhe informa que seu nível está no máximo, perguntando-lhe se ele quer evoluir para um Apóstolo Senhor.
Ele concorda em evoluir e obtém habilidades especiais, mas de repente aparece uma mensagem de erro dizendo que ele ainda precisa atender a certas condições para desbloquear um novo conjunto de habilidades. No dia seguinte, eles continuam sua jornada, mas percebem que Emora e Spanel estão grávidas. Rue já sabe o que fazer, então diz a eles que vão montar acampamento e vemos que conseguem dar à luz seus bebês. O filho de Emora é um Vorg, enquanto a filha de Spanel é humana e todos percebem que ela é menor. Eles descansam em um lugar chamado Purgatório, enquanto Elis usa um disfarce, pensando que todos a reconhecerão, pois estão já perto da capital. As garotas descansam na pousada enquanto Rue leva os outros até a Guilda dos Aventureiros. Rebelia percebe que há uma sala de treinamento e um grupo de aventureiros desafia Rue para uma luta, mas ele lhes diz para lutar contra os outros. Assim, eles começam a se bater e os aventureiros acabam perdendo, mas Rue os convida a se juntar ao Parabellum. Mais tarde, ele vai às compras com as garotas e compra uma câmera, usando-a para tirar fotos de seus bebês. Naquela noite, ele decide contatar os outros membros do Parabellum e liga para S, que revela que Sei conseguiu comprar livros de feitiçaria porque eles têm capturado criminosos para ganhar dinheiro. Ele contata Mai, que explica que tem coletado informações, então Rue sabe que ela tem trabalhado duro e diz a ela para tirar uma folga. Ele pensa em ligar para Kishi, mas de repente tem uma visão onde é cortado ao meio, então ele entra em pânico, se perguntando o que acabou de ver. Então, Rue decide ir até a cidade de Gios porque quer ver como Kishi está. Ele diz a Elis que isso vai levar 2 dias, então eles não vão chegar à capital tão cedo, mas ela permite, dizendo que não será um problema. Enquanto viajam, todos observam os bebês e percebem que a criança de Spanel não está se desenvolvendo tão rápido quanto as outras, mas acham que isso acontece porque humanos demoram mais para amadurecer. Rue vê Mei com um colar, reconhecendo-o como aquele que ele lhe deu, mas ela acha que não é boa o suficiente para ele, porque ela sente que está ficando para trás, pensando que não está nem perto de seu nível. Ela revela que quer ter um filho com ele, e ele lhe diz que nunca a deixará, dizendo que não importa se ela não conseguir ter seus filhos. Eles chegam a Gios, onde veem uma masmorra, mas encontram um grupo de aventureiros fugindo, e eles mencionam que há um Menur superpoderoso dentro. Rue fala com o prefeito, dizendo-lhe que o Menur é seu amigo, mas o prefeito explica que os aventureiros estão tentando derrotá-lo. Então eles retornam até a entrada da masmorra, e Kishi aparece com Geoi, enquanto Rue observa como eles cresceram. Geoi revela que eles não mataram os aventureiros, e Rue pergunta a Kishi sobre sua visão. Kishi explica que chegou à parte mais profunda da masmorra, onde encontrou um monstro-chefe que copiou Rue. Ele não tinha forças para vencê-lo, e o sistema disse que ele morreu, mas sua morte foi cancelada graças a uma das habilidades de Rue, e ele recebe a bênção do Deus do Relâmpago, permitindo-lhe atingir um novo nível de poder. Ele corta o monstro ao meio, e Rue percebe que essa é a visão que ele teve. Kishi revela que agora é um Menur, e Geoi é um senhor da terra. Kishi quer testar suas habilidades, então desafia Rue para uma luta. Eles seguem para a arena, enquanto Elis se pergunta por que estão lutando, e Mei explica que são rivais. Kishi diz que quer ganhar porque quer ser considerado igual a Rue, sabendo que nunca venceu ele. Eles começam a lutar, e suas armas se chocam, mas Rue recua e percebe que Kishi está mais forte do que ele. Ele avança e Rue bloqueia o ataque dele, mas de repente há uma explosão, então Rue pula para longe, notando que não consegue resistir às chamas de Kishi. Ele percebe que Kishi ficou mais forte porque quer derrotá-lo, então se empolga, e eles se enfrentam novamente. Rue usa sua magia para atacar por trás, mas Kishi consegue se defender e convoca uma bola de fogo, enquanto Rue luta para evitá-la. Então, Rue usa sua nova habilidade, que permite aumentar suas estatísticas, joga Kishi para longe e começa a atacar com velocidade absurda, enquanto Kishi luta para se defender, mas libera uma explosão de chamas. Rue fica confuso, e Kishi avança contra ele. Rue tenta usar sua magia para impedi-lo, mas Kishi bloqueia com seu escudo e o ataca com tudo que tem, gerando uma onda de choque poderosa que ameaça todos na arena, mas ele de repente percebe que se esqueceu de segurar a força, percebendo que poderia ter machucado seus amigos. Rue consegue se recuperar, dizendo-lhe que precisa ter mais cuidado, e de repente avança com uma nova habilidade, liberando seus punhos flamejantes. Kishi tenta bloquear, mas seu escudo se quebra, e Rue dá o golpe final, lembrando de como costumavam caçar juntos quando ainda eram goblins, percebendo o quanto ambos evoluíram. Após a luta, Kishi e Geoi vão para casa, e o grupo chega à capital real. Iris os leva até seu palácio e diz que fiquem lá enquanto ela prepara a recompensa deles.
Eles têm um grande banquete no jantar, mas têm dificuldades para dormir, já que não estão acostumados a ter quartos tão bons. No dia seguinte, Iris dá a Rue seu pagamento e um cartão que dá acesso livre à capital. Rue se pergunta se ela realmente deveria lhe dar isso, mas ela planeja solicitar seus serviços novamente, então quer que ele possa voltar livremente. Ele deixa alguns de seus replicantes na cidade, e o grupo começa a voltar. A viagem segue tranquilamente, mas vemos Mei preocupada, pensando em como Kishi ficou mais forte e se perguntando se vai ficar para trás. Mas Rue lembra que nunca a abandonará e promete ajudá-la a treinar. Eles fazem uma pausa na viagem, e Rue convoca um monte de gigantes para ajudá-la a treinar. Ela decide se esforçar ao máximo e acaba derrotando mais de 50 deles, mas ela percebe que isso não foi o suficiente. Rue diz a ela que fez um bom trabalho, mas ela desmaia de repente. Ele a leva de volta aos outros, e todos jantam juntos. À noite, vemos que Mei cumpriu os requisitos para evoluir e vemos ela. Ele se tornou um senhor vampiro, mas Rue está apenas feliz por vê-la feliz novamente. Eles retornam para a floresta, mas quando chegam à caverna, percebem que está completamente diferente. Os outros os recebem de volta e mencionam que fizeram algumas reformas. Jioi mostra a nova fazenda para eles, e parece que até o Drade se mudou, ajudando no plantio das sementes. Também há um rancho para todos os animais, mas G de repente aparece correndo, dizendo que Gabu está morrendo. Então, Rue o visita, e parece que ele não tem muito tempo de vida. Rue apresenta seus filhos a ele, e Gabu fica feliz por finalmente vê-los. Rue menciona que agora é um apóstolo senhor, e Gabu não consegue acreditar que ele era o bebê que um dia segurou. Ele está feliz por ter feito parte de algo tão especial, mas estraga o momento ao falecer. Eles fazem um funeral para ele, e descobrimos que ele tinha cerca de 20 anos. Rue não sabe quanto tempo vivem, mas pensa que não importa, desde que esteja passando esse tempo com todos a quem ele ama. Em homenagem a Gabu, Rue decide fazer um torneio para ver como todos em Parabelo evoluíram. Vemos todos lutando e experimentando suas novas habilidades, e Kishi tem sua revanche contra Rue. Ele agradece Rue por tê-lo ajudado a ficar mais forte, mas jura superá-lo. Eles correm um contra o outro, causando um grande confronto, e lutam até o final do dia. Mas Rue consegue sair vitorioso. Todos comparam seus resultados, e os gêmeos servem o jantar enquanto Rue reflete sobre o quanto todos ficaram mais fortes. À noite, ele recebe uma ligação de Iris pedindo seus serviços mais uma vez. Ele tenta recusá-la, mas ela faz uma oferta que ele não pode recusar. Então, ele reúne todos no dia seguinte, e eles se preparam para partir para sua próxima aventura na capital. Mas é aí que o vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima.